Falar sobre o impacto da tecnologia na produção de alimentos implicaria em uma disciplina só para falar sobre isso, porque envolve muitíssimos aspectos tecnológicos, dada a complexidade desse tema. Eu retomaria algo que comentei brevemente na primeira aula, que foi a Revolução Verde. O que é exatamente esse termo Revolução Verde? É um processo que surge embrionariamente na década de 60, né? Há uma figura emblemática, que é o Norman Borlaug, que era um engenheiro agrônomo norte-americano, e ele foi a grande mente por trás de uma série de pesquisas que visavam fazer seleção de sementes e que visavam aumentar a produtividade agrícola. É importante que se diga que os desdobramentos da Revolução Verde, se por um lado proporcionaram um incremento significativo da produção agrícola no mundo, por meio exatamente desse processo de seleção de determinados cultivares, da resistência que esses cultivares tinham a condições adversas, a condições de tempo, a variáveis climáticas, por exemplo, a sua capacidade de germinação em tempos mais curtos, etc. Uma série de inovações trazidas com esse processo. Também correu em paralelo um incremento significativo da adoção de insumos químicos na agricultura. Então, é um assunto muito controverso, que tem defensores apaixonados e detratores apaixonados. Mas o fato é que o mundo é outro depois da Revolução Verde, porque a partir daí a produção agrícola no mundo cresceu exponencialmente. Dois países nessa época, na transição da década de 60 e década de 70, eram muito vulneráveis à baixa produção agrícola, que era a China e a Índia, e depois da Revolução Verde praticamente não enfrentaram mais esse problema. E o Brasil também foi um país que soube tirar proveito dessa nova forma de produção, fortemente atrelada à indústria química, para também aumentar a sua produtividade agrícola. Agora, há N desdobramentos do ponto de vista ambiental e a gente pode mais para frente discutir isso, ou nos nossos fóruns, ou mesmo nas nossas aulas síncronas. Mas eu resumiria a adoção desses 4 aspectos tecnológicos na produção de alimentos no Brasil que tiveram um efeito muito significativo sobre o aumento da produtividade agrícola. O plantio direto, então esse trato do solo que que evitou, né, a expansão de áreas de erosão, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio, o melhoramento genético de espécies vegetais e animais, e que fazem, inclusive, hoje com que se tenha determinados espantos, né, do ponto de vista da produtividade, né, frangos de 45 dias que pesam mais do triplo, né, de frangos de 50, 60 anos atrás. E a biotecnologia, que também envolve desde promotores de crescimento até mesmo a clonagem de plantas e a pesquisa de novas espécies de cultivares. Então, são incrementos tecnológicos que tiveram uma repercussão muito significativa na produção de alimentos ao longo de mais de meio século no Brasil. E quando a gente faz uma análise do que é ao longo do tempo, né, a produtividade agrícola no Brasil, a gente vai ver que essa curva ela é fortemente ascendente. Né? Então,
há um incremento não somente da área de produção em milhões de hectares, como há um incremento também da produção, ou seja, houve uma expansão da área agricultável ao mesmo tempo que houve uma expansão da produção. Essa expansão respondeu, com níveis de produtividade que são cada vez maiores, sobretudo na produção de commodities agrícolas. Agora, isso não é isento de impacto, e há discussões hoje no mundo inteiro em torno destas matrizes produtivas de alimentos. E se associa que determinados sistemas alimentares alteram ou colaboram para alterar determinadas condições do clima. Então, esse é um trabalho de Sonja Vermeulen, da Universidade de Copenhague, e de um consórcio internacional que pesquisa condições do clima, né, sediado na Dinamarca. Dentre outros institutos envolvidos na pesquisa também. Então, é um artigo que questiona muito a forma como esses sistemas alimentares usam a terra, colaboram para que haja uma ocupação do solo predatória e que se repercutem em condições ambientais adversas. Então, os autores colocam 3 dimensões básicas para isso. A disponibilidade de alimentos a curto prazo, que é normalmente o que é feito, né? O que a gente vê nesses sistemas alimentares, nesse modelo de agronegócio fortemente centrado na agropecuária, que é uma expansão cada vez maior do uso da terra, tá? Inclusive avançando, né, em áreas de proteção ambiental, como a gente vê nesse momento, em 2020, os recordes de desmatamento na Amazônia. A forte presença também de mecanização agrícola e do uso de insumos químicos. E aí se pode pensar da seguinte maneira, nós podemos nos adaptar a isso, ou nós podemos ainda mitigar isso, ou seja, suavizar cada vez mais isso rumo a um modo de produção cada vez mais eficiente. E dentro dessas 3 formas de pensar isso, entre ter alimentos a curto prazo, em ter alimentos mediante a adaptação de determinados procedimentos e de mitigar esses efeitos nocivos, nós podemos tentar, bem no centro desses 3 elementos, pensar algumas medidas voltadas para a agricultura e para o uso da terra, para o que é a pré- e a pós-produção e para o modelo de governança mais ampla, né? Então, no core, no centro dessa proposta está isso, né? De que nós sejamos capazes de repensar os sistemas alimentares de tal forma que eles ajam sinergicamente rumo a uma transição que agrida menos o ambiente, que assegure a produção e que seja capaz de promover o bem-estar das comunidades sem trazer com elas doenças, degradação ambiental e variações climáticas. Então esse é um outro trabalho, né, de Gillespie e Mara van den Bode, né, de 2017, e esse trabalho ele coloca essa rede e que retoma algo que para nós é muito importante, né, que é o bem-estar das comunidades a partir da matriz produtiva, ou seja, o bem-estar das comunidades a partir de um modelo de sistema alimentar. Então, esse modelo, ele é um modelo que, no final das contas,
ele desfavorece as comunidades mais pobres, não é? Porque, obviamente, que as pessoas que compram comida, né, os gastos com comida, a capacidade das pessoas de terem o consumo de nutrientes adequado, a captação desses nutrientes, né, a condição das pessoas de terem acesso a sistemas de saúde, a sua condição de saúde. Então, para quem tem uma condição de renda satisfatória, isso aqui não é muito problema. As pessoas que têm um nível de renda e de acesso a bens e serviços, que comem bem, que são capazes de comprar alimentos de boa qualidade, que têm acesso a médicos particulares, a um convênio médico particular, que não estão muitas vezes na fila do SUS, ou que não têm acesso, por exemplo, a um programa de acompanhamento nutricional. Então, as pessoas que não têm isso que estes mesmos cidadãos aqui, esses concidadãos têm, eles ficam entregues a problemas. Então, problemas que afetam principalmente as pessoas mais vulneráveis da família, as crianças, idosos e as pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Né? E que no final das contas se repercute nacionalmente, porque quando uma pessoa adoece e a base desse adoecimento é uma condição nutricional precária, isso sobrecarrega um sistema de saúde e enfim, uma assistência social, que são custos para todo o país. Então, nossa preocupação primária é o bem-estar das pessoas, fazer com que as pessoas vivam bem. E as pessoas vivendo bem, elas não sobrecarregariam, né, o Estado com enfermidades ou comorbidades e também com a necessidade de qualquer tipo de programa de assistência social. Então, até mesmo para quem tem um pensamento muito liberal, vê que isso é uma solução muito positiva, não é? Então, uma agenda que privilegie o bem-estar das pessoas a partir da instalação de sistemas alimentares sustentáveis, equilibrados e comprometidos lá na ponta com a saúde das pessoas. E, diante disso, será que é possível fazer a transição para uma agricultura ecológica? Então, esse termo transição é utilizado para quando o agricultor muda da agricultura convencional, que é diferente de agricultura tradicional. A agricultura tradicional é aquela agricultura dos povos tradicionais, né? Que tem uma sabedoria, um resgate daquele conhecimento que vem de geração para geração e vários modelos aí dentro dessa agricultura tradicional. A agricultura do sistema convencional é uma agricultura que é feita, digamos assim, para diminuir a mão de obra e produzir bastante, né, e ter bastante lucro. Então, ela envolve maquinário, ela envolve um cultivo mínimo da terra, né, ou seja, não considera como manter um solo vivo, e sim um solo produtivo a cada ciclo daquele alimento com insumos externos. Então, esse modelo, ele vem de muitos anos, né, e o agricultor se acostumou a esse modelo. No entanto, esse modelo ele é insalubre para o local de trabalho, né? Porque o agricultor ele não é nômade, ele tem que se manter no mesmo local, né? E manter a produção. E para manter a produção sem insumos externos, ele precisa preservar o solo, a água e a qualidade daquele ambiente. Então, para fazer essa transição de uma agricultura convencional para uma agricultura ecológica, geralmente existem as certificadoras, né, que vão fazer, então, um acompanhamento, se for participativo, ou apenas
uma visita técnica, né, quando não é participativa, é auditada, que a gente chama, para verificar, né, se aquela está dentro das normas, das regras da produção orgânica. Mas isso não quer dizer que para fazer a transição para uma agricultura ecológica, o agricultor ele precise ser certificado, né? Ele pode ser um agricultor que não está em nenhum grupo, está num local onde não tem acesso e ter o conceito, né, e está cumprindo com essas normas, com essas regras. Mas para comercialização como alimento orgânico, ele precisa ser, então, certificado de um ou de outro jeito, né? Existem também as OCS, que têm outras regras, né? E que aí não é nem a auditada, nem a participativa, e que o agricultor que é convencional também pode fazer essa transição do sistema. Essa transição do sistema convencional para o ecológico, ele requer esse acompanhamento, porque as regras, elas envolvem, né, essa questão ambiental. Então, todas as propriedades, elas vão ter que estar preservando uma área de mata, preservando uma fonte de água, captando recursos dentro do ciclo. A gente diz, quanto mais fechado o ciclo, melhor, né? Então, o que isso? É aquele adubo, aquele resíduo que é produzido, está voltando para o solo, está fazendo a ciclagem de nutrientes, né? Então, quando dizem que não é possível produzir, né, ter um sistema de produção ecológico que alimente o mundo, né, ou que nos alimente, né, porque a gente não consegue mais produzir por causa das pragas, por causa das ervas daninhas e por causa da questão climática, né, isso não é correto, porque antes do advento, do péssimo advento, né, da Revolução Verde e da vinda desses insumos químicos e desses agrotóxicos, né, insumos químicos consideram também os adubos químicos, né, que são nitrogênio, fósforo, potássio, que são minerais que a planta precisa para produzir o alimento. No entanto, esses minerais vêm da rocha. Então, quando a gente fala que a gente vai produzir com insumos que estão dentro daquele ciclo, fechando aquele ciclo, nada mais é do que a gente se utilizar dos recursos naturais para a produção e manter esses recursos naturais naquele local onde o agricultor vive. O marketing é muito forte de que não é possível produzir. E quando acontece uma coisa como essa nuvem de gafanhotos, por exemplo, né, daí sim que o marketing aumenta, olha, se não fossem os venenos, se não fossem os agrotóxicos, né? Mas, na verdade, esse advento também, né, de termos nuvens grandes e tal de insetos, é devido à falta de alimento para eles em algumas áreas, né, e também porque ao invés deles estarem distribuídos geograficamente em equilíbrio, né, eles começam a ir em direção àquele alimento que está concentrado, das monoculturas existentes em algumas regiões mais, em outras menos, do país. Para que a gente possa ajudar nessa transição, né, da agricultura convencional para a agricultura ecológica, a gente, enquanto consumidor também, né, pode estar priorizando a nossa compra, né, direta nas feiras, a nossa compra direta do consumidor, e também, né, tentando essa proximidade, por exemplo, com os CSAs, porque muitos dizem, tá, né, como é que eu vou fazer isso se o alimento é mais caro? Não necessariamente, né, o alimento orgânico, quando é comprado direto do agricultor, ele tem um preço bastante acessível, tem uma durabilidade muito melhor, inclusive, e por quê, né, para ser um pouco mais técnico aí, né, dessa durabilidade? Porque
Lá na produção convencional, nós utilizamos esse adubo químico, nitrogênio, fósforo e potássio, e utilizamos muitas vezes em desequilíbrio, porque não são só esses nutrientes que as plantas precisam para serem saudáveis e não tão susceptíveis a pragas e doenças. Elas precisam de um equilíbrio entre macronutrientes e micronutrientes. E quando a gente se utiliza, por exemplo, de um composto, de um verme composto, quando a gente cobre o solo e permite essa ciclagem de nutrientes, a gente a gente torna disponível para as plantas nutrientes de outras fontes, né? Da matéria orgânica e dessas rochas. Então, esses minerais, muitas vezes, eles estão numa forma quelada, eles permanecem no solo, eles não vão se solubilizar como um nutriente químico, tudo ao mesmo tempo, e a planta absorver tudo ao mesmo tempo. Aquele nutriente, ele está nesse solo, que a gente chama de solo vivo, e se disponibiliza mais lentamente para as plantas. Então, é esse conhecimento que a gente vai esmiuçando com o agricultor e percebe que também é falho o fato de dizer que economicamente não é viável, porque o insumo orgânico é mais caro e inviabiliza. Não, quando a gente fala em agricultura de base ecológica, em agroecologia, a gente sempre fala em soberania e autonomia do agricultor. Então, ele produzindo esse insumo e não comprando todo esse insumo, né, ele consegue sim ter uma rentabilidade, porque a gente conhece algumas agriculturas de base ecológica que depois de um certo período, né, já tem até um modelo que mostra isso, ela entra em equilíbrio. Por quê? Porque aquele solo, ele está cumprindo o seu papel, a sua função, né? Porque naquele ambiente, a água, ela está se mantendo por mais tempo, então aquele agricultor não está gastando um excesso de água, porque o solo está coberto, porque ele tem uma vegetação, uma barreira para o vento, que diminui a perda da água. Então, as coisas na agricultura ecológica, elas são vistas de forma integrada com aquele agricultor, com aquele trabalhador e com a família dele que vive naquele organismo. Tanto que a agricultura orgânica, ela vem também de organismo, né? Que a propriedade, ela é vista como um organismo, que tem vários órgãos interligados, e não como uma unidade de produção que vai dar lucro, pouco emprego e produzir um produto que não é um alimento que a gente está realmente precisando, né?